recentemente eu andei lendo bastante coisa do Rimbaud e compartilhando algumas poesias dele lá no meu Instagram. E por isso algumas pessoas me pediram para que eu fizesse um vídeo comentando sobre a obra deste, que é um dos meus poetas preferidos, apesar de eu falar muito pouco dele aqui no canal. E exatamente então atendendo a esses pedidos eu resolvi gravar esse vídeo, que é na verdade, digamos, um passeio panorâmico pela obra do Rimbaud. Eu não vou aqui me fixar em uma determinada obra, em determinado texto específico, eu vou tentar olhar para a obra dele de maneira um pouco mais geral. Mas para eu falar do Rimbaud, eu acho que seria muito produtivo que antes eu falasse um pouco da noção de modernidade literária, já que este poeta, juntamente com o Baudelaire, apesar de eles ainda estarem no século XIX, eles representam os pilares que sustentariam uma postura moderna no campo da poesia. Mas eu vou tratar aqui de uma modernidade específica que, segundo um teórico chamado Hugo Friedrich, é marcada pela dissonância e pela valorização de categorias narrativas. Então, se por um lado existe aquela modernidade anunciada pelo Walt Whitman e pela Emily Dickinson nos Estados Unidos, com as suas poesias mais comprometidas com a clareza, com a oralidade, com a plasticidade da linguagem e mesmo com algumas tendências da chamada poesia transcendental que veio antes deles, por outro lado, existe na Europa, principalmente quando a gente pensa na França, uma modernidade que vai na direção contrária a essa estadunidense e que tem como seus grandes representantes o Baudelaire e o Rimbaud. E vai na direção contrária justamente porque essa poesia ela se esforça, digamos assim, segundo a argumentação do Friedrich, para ser tudo menos clara. Então, esse grupo da poesia moderna, incipiente, produzida na Europa, foi aquele que melhor soube explorar os limites da linguagem, demonstrando que a imaterialidade da palavra não conseguiria abarcar totalmente a materialidade do mundo. Então não adianta nada você fazer um texto que seja completamente fiel à realidade, porque esse texto não vai ser a realidade em si, ele não vai passar de uma representação. Por mais que desde o Aristóteles já se houvesse essa noção, toda essa discussão, ainda assim os modernos são aqueles que radicalizam essa postura e justamente por conta disso pensam, ora, se não adianta nada porque o texto vai continuar sendo uma representação, então não preciso ser fiel a coisa alguma. E por isso a poesia se distancia dos pressupostos clássicos, por exemplo, e os textos deixam de ser um mero artifício de representação fiel da realidade. E por isso a realização técnica da poesia acaba ganhando outras perspectivas ao deixar de lado, por exemplo, a precisão do ritmo, da metrificação e da rima, e ao apostar no uso do verso livre, para ficar apenas em um exemplo aqui. Além disso, essa modernidade europeia incipiente problematiza os valores associados ao desenvolvimento do capitalismo e ao discurso iluminista, porque o capitalismo acabou, acabou desagregando as relações humanas ao valorizar apenas aquilo que era da ordem do técnico e do racional, e ao mesmo tempo a promessa iluminista sobre a autonomia intelectual por meio do conhecimento não se realizou. E por fim, essa modernidade que surge com o Baudelaire e com o Rimbaud, ela se opunha também a todo aquele idealismo romântico que se afastava do mundo e se refugiava na subjetividade extrema. Perceba então que até o surgimento, até a emergência dessa nova modernidade, digamos, até o surgimento do Rimbaud e do Baudelaire, existiam basicamente 3 posturas poéticas possíveis, e até meados do século XIX. Ou você reproduzia o mundo, e aí você dialogava com a poesia clássica, que era uma poesia de expressão e não de invenção, como diz lá o Barthes. Ou você descrevia o mundo, e daí você dialogava com um cientificismo que era próximo do iluminismo e do capitalismo, ou que pelo menos, enfim, reproduzia alguns ideais
desses dois tipos de pensamento, ou então você negava o mundo como uma realidade externa e aí você se aproximava do idealismo romântico. O que a poesia moderna faz então é atestar o esfacelamento do ser humano que não sabia mais lidar com uma realidade que ele próprio havia criado, e isso vai dar, por exemplo, anos depois, na ideia de desassossego do Fernando Pessoa e do Bernardo Soares. Essa poesia moderna, incipiente, atestava também o esfacelamento da linguagem que não dava mais conta de representar a realidade e por isso não ligava mais o sujeito ao mundo. E por fim, essa poesia moderna incipiente também dava notícia do esfacelamento do próprio mundo, que com todas essas mudanças que estavam acontecendo, já não reconhecia como legítima a experiência literária. E por isso a poesia passa a valorizar categorias negativas, nas palavras lá do Hugo Friedrich. Porque se o mundo não deixa espaço para a poesia, se tudo é apenas técnica, então na poesia também não existiria mais espaço para o mundo, o que faz com que a poesia moderna, já neste início, seja quase incompreensível em alguns casos e em outros explore temas ligados ao grotesco, ao marginalizado, ao feio, ao disforme e etc. Porque essas eram categorias até então desvalorizadas na poesia, porque a poesia de até esse período, ela deveria sempre falar de coisas sublimes, coisas ligadas à beleza, coisas ligadas, enfim, a sentimentos nobres, etc, etc. A partir então desses primeiros modernos, essas categorias elas passam a ser valoradas como algo positivo. Então, é possível fazer poesia sobre uma carniça, como fez o Baudelaire lá no As Flores do Mal. Ou seja, quem primeiro percebeu a distância entre as palavras e as coisas foram esses poetas associados a uma modernidade incipiente, graças à utilização de uma linguagem mais atomizada, disjuntiva, proteica, autorreferente, porosa e etc. Só uma linguagem com todos esses atributos, digamos, conseguiria demonstrar plenamente o quão perecível e frágil era aquela realidade que já não permitia mais uma arte referencial. Portanto, se a realidade referencial não comporta mais a poesia, então a linguagem poética deveria ser uma realidade em si, negando o processo de representação. Não por acaso, várias poesias deste período começam a falar sobre o próprio fazer poético. Mas, ao mesmo tempo, se existe uma dissolução da realidade, então existe também uma dissolução da linguagem que passa a se preocupar cada vez menos com o jogo entre significante e significado. Desse modo, a poesia moderna ela foi se tornando cada vez mais sinestésica, cada vez mais incompreensível, autossuficiente, estranha, imprevisível, cifrada, ambígua e abstrata, rompendo com toda uma lógica de tentar comunicar alguma coisa. Na verdade, a poesia moderna parece se negar a dizer qualquer coisa que seja compreensível fora daquela lógica que a própria poesia estabeleceu. Então, essa espécie de negação da referencialidade ou de uma realidade anterior à realidade literária, esse esvaziamento do significado e do sentido, essa representação inviabilizada, são todas formas de rejeitar a realidade em si. Porém, essa negação é muito mais combativa e muito mais consciente do que aquela negação proposta pelo idealismo dos românticos, que só queria recuperar, na maioria das vezes, uma harmonia anterior. Porque essa negação moderna, ela se estende também
ao utilitarismo, ao estilo de vida da burguesia, ao automatismo do cotidiano, à alienação e à homogeneidade impostas pela vida nas cidades grandes e por aí vai. E para além de se opor a tudo isso, essa modernidade incipiente também demonstrava todas as contradições e todas as tensões intrinsecamente ligadas a esses novos modos de vida, traduzindo uma visão fragmentada da realidade e demonstrando uma consciência sobre todas as dualidades ligadas a este mundo moderno, que era um mundo em que, por exemplo, uma postura capitalista diante da sociedade estava cada vez mais consolidada. Nesse contexto, então, surgem duas posturas divergentes, mas ainda assim complementares, em relação à modernidade como sinônimo dessa busca pelo novo como um valor poético estabelecido. Então você tem a postura do Baudelaire em um primeiro momento e depois você tem a postura do Rimbaud. O Baudelaire, ele não via o progresso e a modernização social com bons olhos, né? Justamente porque esse poeta estava preocupado em demonstrar as contradições da vida moderna, que por um lado urbanizava os centros das cidades ali, mas por outro lado permitia o aumento da pobreza e da desigualdade. Exatamente por isso, a modernidade no Baudelaire é bastante ambígua, oscilando entre o fascínio e o desprezo pela modernização. Mas a grande questão é que o Baudelaire ele introduz a ideia de uma poesia que nasce como projeção ao futuro, ou seja, o Baudelaire ele desloca a poesia de modo a afastar dela a ideia do eterno, porque o eterno também compreenderia o passado, e passa a pensar essa poesia sempre em termos do presente para o futuro. E nesse processo de pensar a poesia do presente para o futuro, é sempre bom ter em vista que para o Baudelaire o presente deveria ser encarado como um valor em si e não em sua relação com um passado. E daí eu tive um corte aqui no vídeo, porque eu fui pegar dois livros do Baudelaire apenas para exemplificar um pouco isso que eu estou falando. Caso você queira se aprofundar nisso e conhecer alguns textos, eu vou indicar aqui 2 livros dele para que você possa ir conhecendo a obra deste poeta, que também é bastante interessante, tal qual o Rimbaud. Mas enfim, ainda que o Baudelaire não visse o futuro com bons olhos, ou seja, ele não é propriamente um poeta de vanguarda, porque o poeta de vanguarda ele sempre tem essa crença no progresso, digamos, ainda assim o Baudelaire tenta olhar poeticamente para o presente, não para representar o que já estava dado, mas sim para tentar antecipar aquilo que viria no futuro. Por isso, no Baudelaire, a cidade e as relações sociais que se estabelecem nesse espaço aparecem sempre como alegorias que tentam demonstrar as novas dinâmicas de um mundo que estava cada vez mais moderno, né? Pensando na questão da técnica, do domínio de certas técnicas e de certas tecnologias. E esse mundo moderno, então, era um mundo que negava o passado com as suas tradições e olhava para o futuro com a ideia de progresso. E quem diz isso, sobretudo, é o Otávio Paz, no primeiro capítulo de um livro chamado Os Filhos do Barro. Então, caso você queira se aprofundar nessa discussão, eu sugiro também essa obra do Otávio Paz, porque ele pensa bastante nesse momento de surgimento, de emergência dessa modernidade incipiente. Exatamente por conta disso tudo, os poemas reunidos aqui em As Flores do Mal e em O Spleen de Paris, que é um livro também conhecido como Pequenos Poemas em Prosa, esses poemas aqui reunidos se afastam e vão criticar a moralidade e o estilo de vida da burguesia, que era quem melhor se beneficiava de todas essas mudanças sociais. Tanto é assim que, mesmo esteticamente, o Baudelaire se afasta das tradições,
ao privilegiar o transitório, o efêmero, o grotesco, o feio, tudo isso sendo transposto poeticamente por algumas formas que não eram tão comuns, como, por exemplo, o poema em prosa, ou então sonetos, mas que sempre traziam ali uma ruptura com a métrica, com a rima e etc. Só que essa efemeridade ligada ao progresso não era positiva nas obras do Baudelaire, porque ela impossibilitava a criação artística, e isso fica claro em um poema aqui dos pequenos poemas em prosa, chamado, como que é o nome? Perda da Auréola, né? Que é um poema bastante interessante, em que você tem um poeta que ele vai atravessar a rua e de repente vem uma carroça desgovernada, o poeta pula para a calçada, só que a carroça acaba atropelando a sua alma de poeta. Então, o poeta moderno, ele não tem mais tempo de refletir sobre as coisas para poder fazer poesia, ele tem que produzir no meio do caos, e exatamente por conta disso, então, essa efemeridade da vida moderna não é vista com bons olhos aqui pelo Baudelaire. Mas essa efemeridade interfere também, mesmo quando a gente pensa nas relações humanas. E isso fica claro em um poema aqui de As Flores do Mal, que talvez seja um dos poemas mais famosos do Baudelaire, que é aquele poema chamado Alma Passante, em que ele vê uma moça muito bonita passando pela multidão, ele sente alguma coisa por essa moça, só que ao mesmo tempo ele tem consciência de que esse desejo que ele sente não vai se concretizar, porque essa moça é mais uma na multidão, ela já sumiu ali naquele mar de pessoas, e por conta disso, essa efêmera beldade, como ele a chama, acaba passando ali pela vida do poeta de maneira completamente aleatória, digamos. Então, diante da efemeridade da vida moderna, como pensar, por exemplo, no belo, no harmônico, no perfeito, como se relacionar com o mundo e com as pessoas se tudo muda a cada instante? Como falar de certezas se a cada novo dia tudo está completamente diferente do que foi no dia anterior? Então, por meio da poesia, o Baudelaire une o passado que se desfaz a uma efemeridade incessante da vida moderna do presente. E é exatamente por conta disso que existe aqui nesses poemas deste autor uma tensão entre a prosa e a poesia, e uma ambiguidade que é intrínseca na obra deste poeta, que critica a realidade ao mesmo tempo em que é atraído, em que é fascinado por ela. Exatamente por isso, o Baudelaire não nega ou não condena a modernidade. Ele busca criticar sem perder de vista as novas possibilidades que todas essas mudanças oferecem. Então, se eu não tenho tempo de pensar e de olhar para a beleza, eu tenho tempo de olhar para uma carcaça, para uma carniça, e enxergar ali algo de interessante, enxergar ali algo de belo, algo de harmônico, ainda que no meio de todo aquele caos. Daí essa postura do Flaner associada a este poeta, né? Porque o Flaner é um sujeito que vaga pelas ruas como se buscasse essas pequenas epifanias em meio à correria cotidiana. É dessa posição de Flanery que o Baudelaire vai perceber que o mundo moderno acaba dialeticamente tendo espaço tanto para o belo e sublime quanto para o feio e grotesco. E de igual modo, assim como o progresso tem aspectos positivos, ele também já anuncia a sua própria dissolução. Com isso, uma vez que nós estamos aqui falando de uma poesia que demonstra todas essas contradições da modernidade, isso acaba fazendo com que a linguagem poética se torne mais hermética, fragmentária, abstrata, enfim, cifrada em alguns momentos, e por aí vai. Pois bem, então fica aqui a minha recomendação de pelo menos esses 2 livros do Baudelaire, porque são livros bastante interessantes para que a gente pense no modo como ele enxergava e lidava com noções como modernidade, progresso e futuro.
Mas existe também, enfim, um outro texto dele que é bastante interessante e que toca nessas questões também, chamado Pintor da Vida Moderna. Se não me engano, este livro ele é publicado pela Autêntica. Então eu vou deixar uma foto da capa dele aqui. Eu estou olhando agora e não estou encontrando ele ali na estante. Mas enfim, neste livro, que é um livro um pouco mais ensaístico, o Baudelaire, ao tratar de um determinado pintor do século XIX, ele acaba também traçando toda essa ideia do que é o flaner e etc., de como é a postura do artista, não apenas do poeta, diante de toda essa efemeridade dos centros urbanos, enfim. O que o Rimbaud faz, então, é aprofundar essa estética do abstrato, que é iniciada lá pelo Baudelaire, até chegar ao silêncio, não apenas da própria obra, mas também do poeta em si, porque eu não sei se você sabe disso, mas o Rimbaud ele escreve por muito pouco tempo e ele abandona a escrita quando ele ainda era muito novo. Quando ele tinha assim 20 anos, ele já tinha feito toda a sua obra e por isso ele deixou de fazer poesia. E é significativo pensar esse silêncio do Rimbaud, que é um silêncio que faz parte da obra dele, né? E pensar esse silêncio aplicado a uma arte que é fundamentalmente linguagem, né? É bastante interessante. E mais, pensando ainda nesse silenciamento poético, se o ser humano se define por meio da linguagem, define a si mesmo e define o mundo por meio da linguagem, então desarticular essa linguagem, como fez o Rimbaud, implica na desarticulação da própria definição do que é o ser humano e do que é o mundo, de maneira que essa nova poesia proposta pelo Rimbaud desnaturaliza a realidade ao deformar as imagens, ao se afastar da ordem e ao acumular símbolos e imagens que afastam de tal modo a literatura de um mundo domesticado da realidade, que mais parece que essa poesia trata de tudo, menos da realidade em si. E é claro que isso acaba gerando um estranhamento, um choque no leitor. Por isso, o Hugo Friedrich, que é aquele teórico que eu mencionei no começo do vídeo, defende que a poesia do Rimbaud aponta para uma transcendência vazia, porque o Rimbaud desloca todos os conceitos e oferece apenas uma linguagem abstrata no lugar daquilo que havia antes. Então é bastante interessante observar como que o Rimbaud acaba aprofundando muito dessa postura poética do Baudelaire, ainda que a partir de uma nova perspectiva. Então veja, essa linguagem abstrata utilizada pelo Rimbaud, principalmente quando a gente pensa nas últimas obras dele, ela é sintoma de um processo de interiorização cada vez mais radical, porque conforme o poeta se afasta da realidade objetiva, ele acaba rompendo com qualquer critério de referencialidade em textos como, por exemplo, Uma Temporada no Inferno, também traduzido como Uma Estação no Inferno, né? Ou então em textos como Iluminações, que alguns críticos defendem que tenha sido o último texto literário escrito pelo Rimbaud, né? Então veja que esses dois textos que eu acabei de mencionar, eles acabam expressando uma poesia, ou eles acabam, enfim, sendo construídos a partir de uma poesia delirante e quase indecifrável em alguns momentos, mas ao mesmo tempo essa poesia ela é profundamente imagética. Por isso, enquanto o Baudelaire fazia uso, por exemplo, de metáforas e de alegorias que ainda se conectavam de alguma maneira com a realidade extraliterária, o Rimbaud desarticula qualquer tipo de realidade ao longo do desenvolvimento de sua obra literária. E é exatamente por conta desse movimento que o Rimbaud acaba valorizando a ideia de progresso, e por conta disso ele olha para o progresso e para o futuro com bons olhos. E para além de olhar com bons olhos para o progresso e para o futuro, ele também coloca
esses termos no centro de interesse de toda a sua poesia. E isso se traduz em uma rebeldia aliada à recusa às tradições sociais e poéticas. Então, para o Rimbaud, o poeta deve ser um arauto do futuro. Ele deve, digamos assim, defender aquilo que ainda está por vir. Ele deve anunciar aquilo que ainda está por vir. E é justamente daí que surge a ideia do poeta como um vidente, que é muito associada à obra do Rimbaud. E veja, essa ideia do futuro como um lugar da utopia pressupõe avanços literários que devem refletir avanços sociais. E nesse sentido, o Rimbaud, sim, ao contrário lá do Baudelaire, pode ser entendido, pode ser visto como um poeta de vanguarda, porque a vanguarda ela não é apenas estética, ela também é uma vanguarda que clama por mudanças sociais. Portanto, na poética do Rimbaud, a modernidade é vista como um valor positivo e absoluto por se ligar ao futuro. E essa valorização do novo, essa crença no progresso, essa esperança no futuro, são elementos que depois seriam potencializados pelas vanguardas. Mas essa modernidade só é um valor positivo e absoluto na medida em que permite a revolta do poeta contra o passado. Então não adianta nada o poeta ele se dizer moderno, não adianta nada o poeta ter essa esperança, essa crença no futuro, mas ao mesmo tempo ele ficar dialogando, olhando sempre para o passado. Mesmo porque, como o futuro é inevitável, não faria sentido se revoltar contra ele. De modo que, a partir do Rimbaud, a poesia do presente está sempre olhando para o futuro. E o poeta é como se fosse uma espécie de, segundo uma imagem construída pelo próprio Rimbaud, o poeta é uma espécie de Prometeu que rouba o fogo dos deuses e traz esse fogo da novidade aos seres humanos. E exatamente por conta disso, a poesia deixa de ser representativa porque ela não repete mais a realidade. Ela passa a acrescentar novos elementos àquilo que já existia antes. De modo que, por mais que seja complicado pensar na obra do Rimbaud em termos de ruptura e de continuidade, é justamente no plano da revolta e, portanto, da ruptura que a obra poética deste autor acaba se consolidando. E esta é uma revolta, novamente, não apenas estética, mas também social e histórica, política e etc. Pois bem, pensando nisso, né, vamos recapitular aqui algumas questões sobre a vida do Rimbaud. O Rimbaud, ele nasce em 20 de outubro de 1854 e ele morre em 10 de novembro de 1891. Então, se tudo deu certo, este vídeo aqui está saindo exatamente no aniversário de morte do Rimbaud. Quando o Rimbaud tinha 14 anos, ou seja, em 1868, ele, 13 para 14 anos, na verdade, né? Ele manda uma carta ao príncipe imperial e nessa carta já vai um poema encomiástico, né? Então veja como o Rimbaud, apesar de ainda muito novinho, ele tinha 14 anos, ele já tem uma noção de que para ser um poeta reconhecido, ele precisava de um mecenas. Então ele recorre a quem? Ao príncipe imperial, que estava ali fazendo a sua primeira comunhão. Então o Rimbaud escreve uma carta para esse menino, anexa nessa carta ali um poema de sua autoria, louvando as qualidades deste príncipe imperial e envia esse material para o príncipe. É claro que esse material acabou se perdendo conforme o tempo foi passando, mas sabe-se do teor deste poema e sabe-se também que ele havia sido feito a partir de versos latinos, porque o Rimbaud, na época dele, grande parte da produção escolar consistia em você reescrever os clássicos, né? E ele reescrevia esses clássicos em latim. Então, o Rimbaud acaba fazendo esse exercício e mandando aos 14 anos para o príncipe imperial.
Ainda ali por volta dos seus 14 anos, em 1869, né, 14, 15 anos, o Rimbaud envia um poema para uma revista, e esse poema chama-se A Consoada dos Órfãos. Esse poema ele ainda tem muito diálogo com o romantismo, então é um poema bastante sentimental, etc, etc. E esse poema ele foi publicado em janeiro de 1870, então o Rimbaud tinha ali também na faixa dos 14, 15 anos. Aí, em 24 de maio de 1870, e daí sim o Rimbaud já tinha ali os seus 15 anos, ele envia 3 poemas para o editor-chefe de uma revista chamada Parnaso Contemporâneo. Essa revista ela foi importante, inclusive, para o nosso parnasianismo aqui, né, porque foi a partir dela que os nossos parnasianos começaram a articular uma obra poética ligada a essa estética aqui no Brasil. Mas enfim, então, em 24 de maio de 1870, o Rimbaud escreve 3 poemas ali e manda para essa revista. Esses poemas foram então o Sensação, Ofélia e um poema chamado Carne e Sol. Veja que só pelo fato de ter mandado esses poemas para uma revista chamada Parnaso Contemporâneo, a gente já sabe que o Rimbaud ele nasce como um poeta parnasiano. Então esses poemas eles demonstram um rigor formal muito bem estabelecido, porque eles são escritos ali em alexandrinos, ou seja, 12 sílabas poéticas, aquela coisa toda. Além disso, esses poemas eles estabelecem um diálogo com a tradição, sobretudo quando a gente pensa no Ofélia, que acaba recuperando um pouco lá da peça do Shakespeare. Além disso, esses poemas têm uma postura ligada ao neopaganismo, sobretudo quando a gente pensa em Carne e Sol. Então são poemas que estabelecem diálogos com a mitologia, etc. Esses poemas são marcados pela plasticidade linguística, pela busca da perfeição e da harmonia, pelo sensorialismo, não à toa um deles se chama Sensações, pelo cromatismo. Então o Rimbaud ele sabe explorar muito bem essa ideia das cores, e isso vai voltar em um poema posterior chamado Vogais, em que ele diz que cada uma das vogais tem uma cor diferente. Esses poemas demonstram um apego à tradição e por aí vai. Então veja que, com esses seus 3 primeiros textos enviados para a revista Parnaso Contemporâneo, o Rimbaud ele já mostra ter um domínio das técnicas, dos procedimentos e das posturas associadas ao parnasianismo, ou seja, ele nasce parnasiano, digamos assim. De início, ele começou como um poeta que se pretendia parnasiano, mas aos poucos ele passa a deformar as estruturas ligadas esteticamente ao parnasianismo. Porque o Rimbaud, como eu disse, ele teve uma formação clássica, né? Ele reescrevia os clássicos em latim na escola. Só que é exatamente essa educação mais clássica e tradicional que oferece a ele instrumentos para depois se revoltar e adotar uma postura antitradicional, uma postura que se colocava de maneira contrária aos clássicos. Nesse processo, então, o Rimbaud ainda se aproximou em vários momentos do simbolismo, principalmente quando nós pensamos no recurso à imaginação, no uso de símbolos, na sonoridade dos versos. Então, o Rimbaud ele usa muito a literação e a sonância, por exemplo. Além disso, ele utiliza bastante uma linguagem sugestiva, ele explora o jogo entre o material e o abstrato, etc. Todas essas características são ligadas ao simbolismo. Então veja, é muito complicado a gente pensar onde colocar o Rimbaud em termos de estética, porque apesar de ter produzido em um período muito curto de tempo, ele dialogou com várias estéticas diferentes. Então ele pode ter poemas românticos, poemas parnasianos, poemas simbolistas, mas ao mesmo tempo ele é um poeta da modernidade que se revolta, que se rebela contra tudo isso. Mas veja, ainda naquele ano de 1870, a postura poética do Rimbaud já começa a se alterar e ele começa a tratar de temas mitológicos, mas de modo a desmistificar a tradição. E além disso, o Rimbaud passa a fazer uma poesia mais desassossegada
com os dados sociais, e me parece que isso se deve principalmente a duas coisas. Primeira coisa, entre julho de 1870 e maio de 1871 aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, e o Rimbaud acompanhou tudo isso com muito interesse, assim como acompanhou, muito interessado também, todo o processo de dissolução, né, primeiro de organização e depois de dissolução da Comuna de Paris, e essa dissolução aconteceu lá em maio de 1871. Então veja que o Rimbaud, ele acompanhou muito de perto, com muito interesse, todo o desenrolar desses eventos. Ele chegou inclusive a fugir de casa, que ele era de uma cidadezinha bem perdida no interior da França. Ele foge para Paris justamente para tentar acompanhar tudo isso ainda mais de perto. E exatamente por conta desses dados sociais e históricos, a partir de agosto de 1870, a poesia do Rimbaud começou a ter um caráter social cada vez mais pronunciado, conforme ele tecia críticas e fazia sátiras à burguesia, à decadência do Império Francês, à hipocrisia dos religiosos e por aí vai. Não por acaso, a poesia produzida neste período já começa a ter ali alguns neologismos, começa a se utilizar de vários recursos, como por exemplo a ironia e o humor e etc. Mas digamos assim, a maturidade literária do Rimbaud, e é bastante complicado a gente pensar em maturidade num rapaz que tinha ali os seus 17 anos, mas enfim, não que pessoas de 17 anos não possam ser maduras, não é isso, mas é que pensando no desenvolvimento de uma obra literária, geralmente essa maturidade demora um pouco mais de tempo para chegar, né? Mas enfim, pensando nessa maturidade literária do Rimbaud, ela começa não na poesia, mas sim em uma carta, conhecida como a Carta do Vidente, né? Que tem um estudioso brasileiro, inclusive, eu tenho um livro dele aqui, eu esqueci o nome desse estudioso, mas enfim, esse professor ele defende que seria mais interessante pensar nessa carta não como a carta do vidente, mas sim como a carta do visionário, porque vidente deixa tudo no plano apenas do místico, enquanto que o visionário traz essa questão do místico, mas também tem uma questão social que é muito importante para a gente entender a obra do Rimbaud. Mas enfim, se você for procurar aí nas edições da vida, é mais fácil você encontrar uma tradução como a carta do vidente. Mas enfim, fecha parêntese. Né? Então a maturidade poética e literária do Rimbaud surge nessa carta que ele envia a um amigo em 15 de maio de 1871, ou seja, bem naquele período em que a Comuna de Paris estava sendo dissolvida, digamos. Nessa carta, o Rimbaud lança as raízes não apenas da poesia que ele próprio escreveria no futuro, mas também de toda uma poesia que ele sequer chegou a conhecer, porque foi uma poesia produzida ao longo do século XX, né? Ou pelo menos, enfim, nos anos finais do século XIX, início do século XX. E daí, eu vou ler aqui alguns trechos dessa Carta do Vidente. Na verdade, são duas cartas conhecidas como Cartas do Vidente, né? Mas elas têm ali um conteúdo muito similar. E daí, na primeira carta, que foi enviada em 13 de maio de 1871, o Rimbaud diz o seguinte: quero ser poeta e trabalho para me tornar vidente. O senhor não está compreendendo nada e eu talvez não lhe soubesse explicar. Trata-se de chegar ao desconhecido pelo desregramento de todos os sentidos. É falso dizer eu penso, devíamos dizer pensam-me. Eu é um outro. E daí, na segunda carta, que foi enviada então em 15 de maio de 1871, o Rimbaud ele continua e ele explica um pouco melhor o que ele quis dizer com tudo isso que ele disse na carta anterior. Então ele diz o seguinte: se os velhos imbecis tivessem descoberto algo mais que a falsa significação do eu, não teríamos de varrer esses milhões de esqueletos que desde um tempo infinito vêm acumulando os produtos de sua inteligência caolha, arvorados em autores. Então veja que aqui você já tem essa rejeição completa ao passado, como esse tempo que permitiu a existência desses milhões de esqueletos que vêm se acumulando ao longo do tempo. E daí, mais para frente, ele continua dizendo:
O poeta se faz vidente por meio de um longo, imenso e racional desregramento de todos os sentidos. Todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura, buscar-se em si, esgotar em si mesmo todos os venenos a fim de só lhes reter a quintessência, inefável tortura para a qual se necessita toda a fé, toda a força sobre-humana e pela qual o poeta se torna o grande enfermo, o grande criminoso, o grande maldito e o sabedor supremo, pois alcança o insabido. Por ter como ninguém cultivado sua alma, que já era rica, ele alcança o desconhecido, e quando assombrado terminar por perder a consciência das suas visões, ele as terá visto, que se arrebente no salto rumo às coisas inauditas e inomináveis. Outros trabalhadores horríveis virão, e começarão pelos horizontes onde o outro sucumbiu. Então veja que isso é praticamente profético, porque é exatamente isso que acontece depois do surgimento do Rimbaud, né? Daí ele continua dizendo: o poeta é um verdadeiro roubador do fogo, que é aquela imagem do Prometeu que eu mencionei anteriormente. Responde pela humanidade e até pelos animais. Deverá fazer com que suas invenções sejam cheiradas, ouvidas e palpadas. Se o que transmite do fundo possui forma, dá-lhe forma. Se é informe, deixa-o informe. Encontrar uma língua. Afinal, como toda palavra é ideia, a linguagem universal há de chegar um dia. Essa língua será de alma para alma, resumindo tudo, perfumes, seres e sons. Pensamentos que se engancham a um pensamento e o puxam para fora. O poeta seria um indicador da quantidade de desconhecido desperto em seu tempo na alma universal. Parêntese. Isso me lembra muito a definição de contemporâneo proposta pelo Agamben. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Mas enfim, a fórmula de seu pensamento, a notação de seu avanço no progresso, enormidade se fazendo norma, absorvida por todos, ele seria verdadeiramente um multiplicador de progresso. A poesia não marcará mais o ritmo da ação, ela estará na frente. Veja a ideia da vanguarda aqui. Esses poetas virão quando for quebrada a servidão infinita da mulher, quando ela viver para si e por si mesma, quando o homem, até então abominável, lhe tiver dado sua alforria, ela também será poeta. À espera disso, insistamos com os poetas pelo novo, ideias e formas. Então veja que várias coisas podem ser comentadas a partir desses trechos que eu fui lendo aqui. Primeiro, essa formulação eu sou um outro nos dá notícia da crise na representação de um sujeito que se desdobra, um sujeito descentralizado, um sujeito cuja subjetividade foi rasurada. Já a frase pensam em mim acaba apontando, ou como ele diz aqui, deixa eu citar corretamente, né? Pensam-me, né? Que é o que ele diz aqui. Essa frase aponta para uma problematização daquela famosa ideia cartesiana do penso logo existo. Agora, a existência do eu é determinada por algo que não é propriamente este eu, o que antecipa, de certa maneira, o conceito, ou que pelo menos dialoga, enfim, com o conceito de inconsciente, já que esse eu verdadeiro está escondido dentro desse sujeito, né? E permanece ali desconhecido até mesmo por esse sujeito falante aqui. Então, outra coisa importante aqui, o poeta ele aparece como vate, como profeta, como um vidente ou visionário, e a poesia ganha por isso um caráter quase profético ou no mínimo oracular, demonstrando essa ligação entre a poesia do presente e a ideia de futuro. Outra coisa importante, essa vidência formulada pelo Rimbaud aqui, acontece por meio do desregramento de todos os sentidos, como ele diz. E esse desregramento só é possível quando o poeta analisa a própria subjetividade. Além disso, esse desregramento dos sentidos é um dos modos de operação do inconsciente, digamos assim, quase como se com isso o Rimbaud antecipasse a noção de escrita automática dos surrealistas. Eu já falei sobre isso também em um vídeo sobre o surrealismo e em um outro vídeo sobre o Nadia, que é um livro do André Breton. Os links vão estar lá embaixo também. Mas veja,
Se você desregra os sentidos, você se permite uma maior liberdade na hora de escrever, e isso acaba se opondo a todo aquele rigor formal, por exemplo, da poesia clássica e parnasiana. Portanto, esse desregramento dos sentidos é um método próprio dessa poesia futura, dessa poesia do futuro, que é marcada pela vidência e pela exploração do mundo a partir da exploração do eu, como fica claro em poemas como, por exemplo, O Barco Ébrio, que é um poema que o Rimbaud produziria dali a algum tempo. E essa poesia, ela reorganiza a realidade a partir da subjetividade do próprio poeta. E é por isso que o poeta em si, mais do que um vidente, um Prometeu e um inventor, ele também acaba sendo um anunciador, digamos, de uma nova linguagem, que seria essa linguagem universal. Só que veja que essa nova linguagem demanda um novo mundo, e é daí que vem essa recusa ao passado, essa louvação ao futuro, essa noção de uma alma universal a qual essa linguagem se ligaria ou responderia, enfim. Então veja, essa ideia de algo universal acaba apontando para o caráter social dessa nova poesia proposta pelo Rimbaud, que, por mais que parta do indivíduo, tem sempre como fim último a mudança objetiva. Diante disso, então, o Rimbaud deixa de lado aquela poesia ligada ao parnasianismo e às sensações, né? Uma poesia mais representativa, digamos, e passa a investir em uma poesia que tenta encontrar o universal por meio da exploração da própria subjetividade, por meio da exploração do indivíduo. E assim, ao se conhecer, o poeta, teoricamente, poderia conhecer o mundo todo, né? E é por isso que ele é comparado ali ao vidente, porque ao conhecer o mundo todo, ele poderia prever aquilo que viria no futuro. Então veja, depois de toda essa mudança paradigmática na poesia do Rimbaud, em setembro de 1871, ele acaba enviando uma carta para um poeta que na época já era bastante importante, que é o Verlaine, e nessa carta o Rimbaud pedia abrigo em Paris ao Verlaine para poder viver ali de sua poesia. E como o Verlaine aceita esse autoconvite, digamos assim, do Rimbaud, o Rimbaud pega o manuscrito de O Barco Ébrio, coloca ali na mala e vai para Paris entre setembro e outubro de 1871. E daí, a partir desse momento, né, entra um período que é bastante conhecido da biografia do Rimbaud, porque é o seguinte: apesar de casado, né, o Verlaine tinha se casado em 1870, né, apesar de casado, o Verlaine acabou tendo um relacionamento com o Rimbaud. E esse período, apesar de muito produtivo, foi também muito tumultuado na vida dos dois. Então eles viviam frequentando grupos de escrita, cafés de Paris, eles viajaram para a Bélgica e para Londres. Tudo isso enquanto o Verlaine ainda tinha algum tipo de relação com a esposa. Então imagine o escândalo que não foi para os padrões da época. Então veja que a revolta do Rimbaud não é uma revolta apenas, essa insubmissão, digamos assim, do Rimbaud, não é apenas estética, ela também era levada ali para a vida, era algo de cunho social mesmo. Mas enfim, então os dois eles viveram esse período bastante conturbado, né? Com essa paixão avassaladora entre eles, só que eles foram romper definitivamente a relação depois de muitas brigas e de muitas reconciliações, quando em julho de 1873, ou seja, eles ficaram ali quase 2 anos juntos, né? Em julho então de 1873, o Verlaine deu um tiro no Rimbaud em um quarto de hotel na Bélgica, salvo engano, né? Enquanto os dois ali discutiam, porque o Verlaine estava querendo voltar para a esposa, enfim, uma situação muito delicada. A mãe do Verlaine estava no quarto ao lado, né? E daí ela escutou um tiro, quando entrou no quarto viu que o filho tinha atirado no Rimbaud. E depois disso, então, o Rimbaud acabou, enfim, rompendo relações com Verlaine, voltou para a casa de campo da família no interior da França,
e lá terminou de escrever Uma Temporada no Inferno, que tinha começado em 1871, e foi o único livro que o Rimbaud organizou e publicou ainda em vida, isso em outubro de 1873, que foi quando esse livro foi publicado. Todo o resto da poesia do Rimbaud foi publicada em jornais e revistas, ou então foi reunida por conhecidos e familiares depois que ele parou de escrever. Isso porque, a partir de 1874 até 1891, que foi o ano em que ele morreu, o Rimbaud deixou de lado a literatura e se dedicou a viajar primeiro pela Europa e depois pelo Oriente Médio e pela África. Então, neste meio tempo, ele trabalhou em circo, ele foi explorador, ele vendeu marfim, ele foi traficante de armas na África e por aí vai. Então, veja que ele deixou de lado mesmo a literatura para se dedicar a qualquer outro tipo de atividade. Com isso, então, não sei se você percebe, mas toda a grande obra do Rimbaud foi escrita em um período de apenas 5 anos, entre 1869, quando ele tinha ali os seus 15 anos, a 1874, né, antes dele completar 20. Né? Então veja que é possível, então, apesar de ter sido muito breve, a obra do Rimbaud ela ganhou uma importância muito grande, sobretudo por conta das várias inovações que ele foi fazendo. E é possível dividir essa obra do Rimbaud em alguns grupos. Então, entre 1870 e 1871, o Rimbaud publica os poemas, escreve e publica alguns dos poemas que depois seriam reunidos sob o título de Poesias. Esse livro chamado Poesias, ele tem 3 fases, digamos. Então você tem a fase das poesias parnasianas, como por exemplo Carne e Sol, né, que é uma poesia que estabelece ali um diálogo com a mitologia grega e demonstra uma busca pela harmonia perdida e esse tipo de coisa. Depois você tem os poemas de revolta, e esses são, enfim, alguns dos meus poemas preferidos do Rimbaud pertencem a esse segundo grupo, essa segunda fase. E daí eu gostaria de ler um poema dessa segunda fase, que é essa fase da revolta do Rimbaud, apenas para que você veja como que essa revolta se traduz poeticamente. E uma coisa interessante, o nome do poema é Vênus Anadiomene, ou algo do tipo. Esse título significa A Vênus que Surge das Águas. Veja que este poema aqui é um soneto alexandrino, mas com o ritmo quebrado, digamos assim. Né? Então ele não é um alexandrino perfeito, com as sílabas tônicas nos devidos lugares. Mas veja, o soneto para os parnasianos, ele devia tratar de coisas sublimes, de coisas ligadas ao belo. Daí você lê Vênus aqui, você imagina que é disso que vai se tratar o soneto, mas não é nada disso que acontece. Então, existe aqui uma tensão entre a forma e o conteúdo, porque o soneto diz o seguinte: qual de um verde caixão de zinco, uma cabeça morena de mulher, cabelos emplastados, surge de uma banheira antiga, vaga e avessa, com déficits que estão a custo retocados. Brota após grossa e gorda a nuca, as omoplatas anchas, o dorso curto, ora sobe, ora desce. Depois a redondez do lombo é que aparece, a banha sob a carne espraia em placas chatas. A espinha é um tanto rósea, e o todo tem um ar horrendo e estranhamente. Há, no mais que notar, pormenores que são de examinar-se à lupa. Nas nádegas gravou 2 nomes, Clara Vênus, que é um anagrama de úlcera anus. E o corpo inteiro agita e estende a ampla garupa, com a bela hediondez de uma úlcera no ânus. Então veja, existe aqui a descrição de uma beleza horrenda e por isso existe aqui a ruptura com um padrão clássico de representação do belo como algo harmônico e ligado à perfeição, já que o exagero e o realismo deste poema deformam e rebaixam a imagem da Vênus, que podia muito bem ser uma releitura lá da Vênus do Botticelli, né, do Botticelli, que é aquele quadro do nascimento de Vênus, né? Então veja, ao colocar aqui Vênus Anadiomene, o Rimbaud acaba estabelecendo um diálogo muito próximo com essa obra que é tão importante para a pintura.
Só que ao mesmo tempo em que ele estabelece esse diálogo, o Rimbaud também rasura essa imagem da Vênus como a personificação da beleza, do bem, da harmonia, da perfeição e etc. Então, a Vênus aqui, ela sai de uma banheira e ela tem os seus cabelos sebosos, ela é meio atrapalhada, ela tem úlceras inclusive no ânus. Então veja, essa beleza desarmônica aqui, ela só é visível graças ao exagero que deforma e intensifica o feio, ao mesmo tempo em que rebaixa o elevado ao, por exemplo, rimar Vênus e ânus. Então, se tradicionalmente Vênus personifica o belo, aqui ela vai personificar o grotesco, ou seja, a revolta aqui neste poema, ela é uma revolta estética. Mas pensando ainda nessas várias revoltas dos poemas dessa segunda fase do Rimbaud, existem poemas como, por exemplo, O Castigo de Tartufo, que fala sobre um padre que anda nu sob a batina e daí ele acaba tendo ereções no meio da rua, esse tipo de coisa. Você tem um outro poema que eu acho bastante interessante, chamado O Mal. E este poema, ele estabelece uma comparação entre Deus e a guerra, porque ele diz que assim como a guerra, os senhores da guerra estão indiferentes ao, digamos, ao sofrimento dos soldados e de suas mães, Deus também parece estar. Então veja que essa é uma revolta que vai também contra todos os parâmetros sociais e morais da época. Além disso, você tem aqui ainda nessa segunda fase da carreira do Rimbaud, poemas como, por exemplo, O Ferreiro, que é um poema bastante interessante, e tem um determinado trecho desse poema, não vou ler o poema inteiro porque tem, sei lá, 8 páginas. Tem um determinado momento do poema em que o Rimbaud diz o seguinte: somos feitos para os tempos a virem que haverá saber, em que o homem forjará do amanhecer à noite, querendo o grande efeito, ansiando as grandes causas. Então veja que em poemas como este, chamado O Ferreiro, ou ainda em alguns outros, como por exemplo, O Canto de Guerra Parisiense, A Orgia Parisiense, As Mãos de Jeanne-Marie, são todas poesias que beiram o revolucionário de fato, inspirados sobretudo lá na Comuna de Paris, e esses poemas muitas vezes utilizam da norma parnasiana para rasurar e corroer a própria estética do parnasianismo. Então veja, essa poesia da revolta do Rimbaud, ela é profundamente ligada a eventos históricos e ela demonstra que, para este autor, a literatura do futuro deveria ter algum tipo de compromisso social, mas sem ser panfletária. Então, a vanguarda estética deve andar lado a lado com a vanguarda social e política. Lembra lá que na Carta do Vidente, o Rimbaud diz que a poesia do futuro vai chegar quando as mulheres puderem produzir poesia também, então isso me parece bastante interessante. E por fim, pensando neste primeiro livro do Rimbaud, que é o Poesias, você tem a terceira fase, que é a fase da vidência, digamos, na falta de um nome mais adequado. E esses poemas dessa terceira fase traduzem um movimento de subjetivação e de desregramento dos sentidos que já havia aparecido lá nas cartas do vidente. Então, pertencem a essa terceira fase poemas como Os Poetas de 7 Anos, Romance, um soneto chamado Vogais, que é um verdadeiro exercício de associação livre entre cores, sons e imagens, porque o Rimbaud ele diz que o determinado som de uma vogal tem uma determinada cor e lembra de uma determinada imagem. Enfim, e por fim, o grande poema do Rimbaud pertence mesmo a essa terceira fase, que é a fase da vidência, que é então lá o Barco Ébrio. E esse poema, ele é quase como se fosse assim um delírio que dá início a uma viagem que é simultaneamente horizontal e vertical pelos sentidos do próprio eu lírico, que vai unindo elementos opostos, digamos assim, conforme se aproxima desse momento da vidência. Eu não vou ler o poema porque também é um daqueles poemas imensos, deve ter assim umas 5 ou 6 páginas, mas é fácil de encontrar esse poema na internet, então sugiro que você
que você o leia, porque eu vou comentar um pouquinho sobre esse poema agora. E daí, a partir da leitura do poema, é como se esse texto traduzisse um movimento oscilante que representa a fragilidade própria da adolescência, porque vamos lembrar que o Rimbaud tinha ali os seus 15 ou 16 anos, e essa fragilidade deste período da vida, por sua vez, evoca ou, digamos, espelha as fragilidades e as oscilações da própria poesia e da sociedade da época. Vamos lembrar que o Rimbaud escreve este poema durante a Guerra Franco-Prussiana. De modo que conduzir este eu lírico para um novo nível de realidade, onde todos os contrários deixam de fazer sentido, acaba implicando em conduzir toda a sociedade e, por consequência, a própria poesia para essa mesma direção. E por isso o poema acaba adquirindo um caráter que é quase místico em vários momentos, mas ainda assim é possível encontrar nele ecos de uma realidade social determinada. Então, essa viagem horizontal pelo mundo e pela sociedade é um reflexo de uma viagem vertical pela própria subjetividade deste eu lírico. De modo que conhecer a realidade externa nada mais é do que um outro jeito de conhecer a realidade interna do poeta. Mas, ao mesmo tempo, ao fim dessa viagem estabelecida por esse barco ébrio, fica claro que tudo aquilo foi em vão, como se tudo não passasse ali de um delírio que resulta na aproximação entre o novo e o antigo. Tudo isso, então, a gente pensa nessas três fases da poesia do Rimbaud a partir da leitura dos poemas reunidos, né, sob o título de Poesias. Aí, em 1872, você tem ali os poemas que compõem um outro livro, teoricamente, chamado Novos Versos e Canções. Nesses poemas, o Rimbaud ele já abandona com maior frequência os alexandrinos e ele usa metros irregulares com mais assiduidade. E em vários momentos ele escreve uma poesia que demonstra muito bem uma revolta popular que beira mesmo o anarquismo ou algo do tipo. E é bastante interessante, então, observar como essa poesia acaba se estabelecendo. E daí, existe uma poesia aqui que ela não tem título, mas que ela diz o seguinte: que importa a nós, meu coração, esses lençóis de sangue e brasa, os gritos de ódio, as assassinas mãos, os soluços desse inferno em que destróis toda a ordem, e o aquilão a soprar sobre as ruínas. Toda a vingança, nada, mas ainda assim acho que a queremos. Indústrias, príncipes pelouro, perecei. Potência, justiça, história, abaixo. É-nos devido o sangue, a chama de ouro. Dar tudo à guerra, ó meu espírito aos terrores, às vinganças. Voltemos à mordida, ao pega, passai repúblicas do mundo, imperadores, regimentos, colonos e até povos. Chega! Quem revolve o furor dos turbilhões no afogo, senão nós e aqueles que irmãos imaginamos? A nós, românticos amigos, eia, vamos! Jamais trabalharemos, ó fluxo de fogo. América, Europa, Ásia, desaparecerei. Nossa marcha vingadora tudo devasta, cidade e campo. Vão esmagar-nos, eu sei, os vulcões saltarão e o oceano que vergasta. Então veja que aqui ele compara a revolta popular, a fúria popular, com essa revolta, essa fúria dos elementos da natureza. Amigos, são irmãos, meu coração não erra. Negros desconhecidos se fomos. A luta, ó desgraça, eu estou tremendo. A velha terra sobre mim, cada vez mais vosso se transmuta. Não é nada, aqui estou, aqui sempre estarei. Então veja que os poemas desse segundo livro do Rimbaud, né, que novamente não foi organizado por ele, foi organizado pela família, pelos amigos, enfim, e se chama Novos Versos e Canções, esses poemas aqui eles seguem mais ou menos nessa direção. Aí em 1873, então, o Rimbaud publica Uma Temporada no Inferno, que é um livro que mistura autobiografia, prosa poética, momentos que são teóricos, momentos que são poéticos e por aí vai. É como se este eu do poeta se disseminasse em várias vozes que se enredam e se emaranham para depois se distanciarem conforme vão ali se disseminando por várias direções, digamos. Por isso, então, ou seja, é um livro bastante rizomático, digamos assim, ainda que seja complicado falar disso
em uma obra publicada lá no final do século XIX, mas enfim. Por isso, a ideia de coesão e de linearidade não se aplica muito bem a uma temporada no inferno, já que esse é um texto muito fragmentado, que ele se espalha por várias direções, às vezes até opostas. Então, existem momentos que contradizem uns aos outros. Daí essa ideia do inferno como um lugar do caos. O inferno é o próprio corpo do texto que descreve as sensações causadas por essa nova linguagem absolutamente metafórica, delirante e desarticulada proposta pelo Rimbaud. E além disso, esse inferno é a própria modernidade que se anuncia, que é uma modernidade em constante processo de mudança e de expansão diante dos limites da linguagem e do próprio mundo. E daí, apenas para que vocês vejam como isso se estabelece, eu vou ler aqui um trecho que me parece bastante interessante de um capítulo chamado Delírios. E daí o nome desse trecho é A Alquimia do Verbo. Diz o seguinte então: a história de uma de minhas loucuras. Desde muito me ufanava em possuir todas as paisagens possíveis e tinha por irrisórias as celebridades da pintura e da poesia moderna. Admirava as pinturas medíocres, bandeiras de portas, cenários, telões de saltimbancos, letreiros, iluminuras populares, a literatura antiquada, latim de igreja, livros eróticos sem ortografia, romances dos tempos da avó, contos de fadas, almanaques infantis, óperas antigas, refrãos simplórios, ritmos singelos. Sonhava cruzadas, viagens de descoberta cujos relatos não existem, repúblicas sem história, guerras de religião reprimidas, revoluções de costumes, deslocamentos de raças e de continentes. Acreditava em todos os sortilégios. Inventei a cor das vogais, regulei a forma e movimento de cada consoante e com ritmos instintivos me vangloriava de inventar um verbo poético acessível, algum dia, a todos os sentidos. Eu me reservava a tradução. A princípio, era apenas um estudo. Escrevia silêncios, noites, anotava o inexprimível, fixava vertigens. Então veja que nesse trecho aqui é um trecho em que o Rimbaud, de maneira completamente caótica, comenta inclusive a própria poesia. E daí, mais pra frente, aqui na temporada no inferno, existe um poema chamado Fome e que diz o seguinte: meu gosto agora se encerra em comer pedras e terra, só me alimento de ar, de rochas, de carvão e de ferro. Pastai o prado de feno, ó fomes minhas, chamai o gaio veneno das campainhas. Comei cascalho que seja de velhas pedras de igreja, seixos de antigos dilúvios, pão semeado em vales turvos. Uivo lobo na folhagem, cuspindo a bela plumagem das aves de seu repasto, e é assim que me desgasto. As hortaliças, as frutas esperam sua colheita, mas o aranhão da era não come senão violetas. Que eu adormeça, que eu arda nas aras de Salomão. Na ferrugem escorre a cauda e se mistura ao cedrão. Então veja, nesse poema aqui eu acho ele bastante interessante porque ele promove o deslizamento do sentido fisiológico para o sentido metafórico da palavra fome. Então essa é a fome do corpo, mas é também a fome da própria poesia moderna que quer abarcar todas as coisas do cotidiano e que é impelida pelo poeta, e isso fica claro porque ele usa sempre os verbos no imperativo, né? Pastai o prado, ó fomes minhas. Então veja que essa ânsia pela totalidade desliza entre o sagrado e o grotesco, conforme esse eu lírico aqui, como se fosse uma espécie de sacerdote, determina o rumo dessa poesia ao dizer o que ela deve comer. Não por acaso, o poeta aqui, em determinado momento, ele é comparado a um lobo, reforçando essa ideia da fome que é ao mesmo tempo metafórica e fisiológica. Então, ele quer devorar a carne, mas ele também quer devorar ali o mundo como um todo. Ele quer devorar o mundo por meio das palavras, indo da realidade para a imaginação. E daí, por fim, depois deste texto aqui, nós temos em 1886 a publicação de Iluminações. E essa publicação só aconteceu por intermédio do Verlaine, que foi quem primeiro editou o texto, né? Segundo os estudiosos do Rimbaud, ele escreveu as Iluminações entre 1873 e 1875, ou seja, mais ou menos ao mesmo tempo em que terminava aqui uma temporada no inferno.
E o Iluminações é um livro que trata o espiritual como se fosse material e vice-versa, porque o Rimbaud, ele brinca com os dois sentidos da palavra, já que no original o título Iluminações pode ter o sentido de iluminuras, que são aquelas ilustrações medievais, e nesse sentido cada fragmento de texto traria algum tipo de descrição aproximando poesia e pintura no plano estético, mas esse título também pode ter o sentido de revelações, né? E com isso esses textos seriam uma espécie de epifanias poéticas. Nesse livro, então, em Iluminações, o Rimbaud deixa de lado a prosa poética de Uma Temporada no Inferno e investe em poemas em prosa baseados na associação livre e investidos de um caráter quase profético, tamanha a louvação ao futuro e a recusa ao passado, ainda que esse futuro aponte para a dissolução da realidade e da própria poesia, graças à dissolução dos sentidos, como se tudo não passasse de um sonho ou antes da sugestão de um sonho, de um delírio, enfim. Nesse processo, então, o que acontece é a subversão e a rasura de qualquer referência a uma realidade concreta, de modo que é até difícil entender alguns momentos, aqui alguns desses poemas em prosa, tamanha a desarticulação, tamanha a renúncia aos significados mais imediatos das palavras. Então, no fim das contas, fica-se com a impressão de que em Iluminações a realidade é um mero fantasma que aparece de maneira apenas incidental nesse texto, como se essas iluminações fossem, na verdade, esses poucos momentos mais referenciais daquela realidade do fim do século XIX. Ou seja, o que o Rimbaud faz aqui nesse seu último texto é inverter a ordem das coisas. Então, o real é fantasmático e o delírio é a realidade em si. O delírio e o sonho são a realidade em si. E cada uma dessas iluminuras ou dessas iluminações traduz essa tentativa de mostrar poeticamente um mundo onde tudo acontece rápido demais, tudo é excessivo demais, tudo é efêmero demais. Então veja que, para além desses livros, que são seus livros mais paradigmáticos, digamos, o Rimbaud também produziu alguns outros textos de maior ou de menor relevância. Então, por exemplo, você tem alguns poemas que são reunidos em um livro chamado Os Stupra, que são textos eróticos, inclusive tem um soneto nesse livro chamado Os Stupra, que é um soneto composto junto com o Verlaine, chamado Soneto do Olho do Cu, que eu acho um soneto bastante interessante pelo modo como ele brinca com essa ideia do grotesco e do sublime, enfim. Para além disso, você também tem ali alguns poemas paródicos reunidos em um livro chamado Álbum Zútico, que é um livro quase que de exercícios poéticos que o Rimbaud fazia com um grupo de amigos. Você tem alguns poemas e trechos esparsos ali da poesia do Rimbaud. Você tem um texto em prosa chamado Prólogo, que, segundo consta, foi escrito quando o Rimbaud ainda tinha menos de 10 anos. Então é assustador você ler esse texto e perceber que ele foi escrito por uma criança, né? E esse texto ele está aqui reunido neste livro da prosa poética, que é publicado pela Top Books. Mas, enfim, neste livro aqui nós também temos um texto chamado Um Coração sobre a Sotaina, que também foi escrito quando o Rimbaud tinha ali aproximadamente os seus 16 anos, ou até antes disso. Aqui existem também as prosas evangélicas e um texto chamado Os Desertos do Amor, que são obras escritas ao longo dos anos e que não tem ali uma data muito bem estabelecida, mas o fato é que em cada uma dessas obras, mesmo essas obras menores, pouco conhecidas, enfim, a poesia aparece em Rimbaud como um instrumento que levaria o poeta a uma linguagem futura desligada dessa realidade extraliterária. Exatamente por isso, esses textos passam por um constante processo de desterritorialização da linguagem e do próprio poeta. Não por acaso o Rimbaud acabou abandonando ali tudo e foi viajar pelo mundo
até o momento em que ele morre, né, com 37 anos, se não me engano, em 1891. Dessa última vez que eu li a obra do Rimbaud, eu sempre fui lendo os poemas, né, e daí geralmente, essas 3 edições aqui, elas têm notas de fim de página, digamos assim, e nessas notas o tradutor, que é o Ivo Barroso, ele sempre fala: ah, esse poema foi escrito nessa época em que o Rimbaud mandou uma carta para não sei quem. Daí eu li o poema, depois eu vim aqui, lia a carta relacionada ao poema para ver como que o Rimbaud, enfim, explicava o processo de composição. E depois disso eu cheguei aqui a enveredar também por essas prosas poéticas reunidas neste outro volume. Mas o fato é que, se você não tiver esses 3 livros, não tem problema, porque a obra do Rimbaud, ela tem várias outras edições também, ainda que essas edições não sejam as mais completas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, você tem aqui essa edição do Barco Ébrio, que é um livro que eu acho bastante interessante, porque ele tem o poema no original e tem 2 propostas de tradução, né? Eu acho isso muito legal. E para além disso, nessa edição aqui, que é pela editora Bernúncia, você também tem vários textos de apoio que explicam um pouco desse processo de composição e de interpretação do Barco Ébrio. Então fica aqui a minha sugestão dessa edição. E sobre os textos em prosa do Rimbaud, nós temos aqui essa edição com tradução do Lê do Ivo, e inclusive eu acho essa tradução em alguns aspectos até melhor do que a tradução do Ivo Barroso. E aqui nessa edição, que é pela Francisco Alves, nós temos Uma Temporada no Inferno e As Iluminações. Além disso, eu sei também que, se não me engano, a LPM publica um volume com algumas cartas do Rimbaud, dentre as quais estão as tais cartas do vidente, né? E eu recomendo que você leia essas cartas também, porque elas ajudam a entender muito do processo de composição poética da obra posterior do Rimbaud. Então fica aqui a minha sugestão. E, inclusive, eu fiquei sabendo que vai ser lançada uma nova edição com uma reunião de alguns poemas, não é a poesia completa, mas alguns poemas do Rimbaud. Eu vou deixar a foto dessa nova edição aqui na tela. Enfim, então eu sugiro que você procure entrar em contato com a poesia do Rimbaud. Então veja, na verdade, esse vídeo ele foi uma espécie de homenagem / convite, né, para que vocês entrem em contato, para que vocês conheçam a poesia desse sujeito que inspirou todo mundo que veio depois dele. Dos Beatles a Patti Smith, o Bob Dylan, o Allen Ginsberg, todo mundo que veio depois do Rimbaud, os surrealistas, o André Breton, enfim, todo mundo acabou se inspirando de uma maneira ou de outra aqui na poesia deste sujeito, desse adolescente do fim do século XIX, né? E me parece que o Rimbaud ele é ali o primeiro grande protótipo do que é o rebelde, essa rebeldia juvenil, que é uma rebeldia não apenas da vida, mas também da própria literatura. Então, fica aqui a minha recomendação da obra deste autor. Vemo-nos em um próximo vídeo e um amplexo.